Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do NEP Paulo de Tarso para mais um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Os que estão nos acompanhando aí de casa, o nosso abraço. Aos que estão aqui também, encarnados e desencarnados, o nosso caloroso abraço nessa noite fria aqui. Que a gente possa sentir o sol do Evangelho a nos encobrir a todos, nos aquecendo o coração e nos inspirando, nos iluminando aí os passos na caminhada a percorrer. Como vocês notaram, né, semana passada nós concluímos aí uma passagem que foi a da expulsão dos vendilhões do templo, ou da purificação do templo, passagem que demandou algumas semanas de nós, mas que foi, pelo menos para mim, muito rica no sentido de renovar algumas compreensões em torno dessa passagem, que é tão polêmica, às vezes controversa, né? Numa abordagem mais superficial, mas que é eminentemente importante para nós quando entendemos esse templo como sendo do coração e aqueles personagens que ali estão como sendo posturas a serem renovadas ou alijadas do templo do nosso coração. Então, quem está chegando agora no estudo não acompanhou, todos estão gravados e registrados na playlist que temos do estudo do Evangelho no canal do NEP Paulo de Tarso. Hoje nós vamos começar uma nova passagem, então, uma nova empreitada, por deliberação aqui do grupo. Nós vamos para uma das epístolas, chamadas Epístolas Universais. Nós temos as Epístolas Paulinas, são 27 livros do Novo Testamento. Nós temos as Epístolas Paulinas, sendo que são 13 só de Paulo, né? Dos 27 livros, 13 são de Paulo. Aí temos os Evangelhos, temos Atos dos Apóstolos, Apocalipse, e temos as chamadas Epístolas Universais, que seriam de Pedro, de João, Tiago, Judas, que são as cartas dos outros colaboradores ali, diretos, né? Todos eles discípulos, apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, Judas, aqui seria o Judas Tadeu, não o Judas Iscariotes, né? Seria o outro Judas, e João, que é o mesmo autor aí de Apocalipse e do Evangelho de João. Nós vamos para a primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 a 6. E é uma passagem que vai tratar dos falsos profetas. O título da perícope vai variar um pouco de tradução para tradução, mas, essencialmente, o tema aqui é os falsos profetas e algo em torno disso. A gente poderia dizer alguns critérios importantes que temos para a busca da luz, da verdade no Evangelho. Isso é importante, assim, esses critérios sobre os quais João vai falar e, claro, nós vamos analisar, estudar. Então, eu vou ler o trechinho todo e depois a gente se debruça aqui mais propriamente no versículo que nos cabe hoje. Então, como na versão do Haroldo, né? Nós não temos o Novo Testamento completo ainda, então a gente tem que recorrer aqui a outra versão. Estou usando a Almeida Corrigida Fiel, que é uma que a gente vinha já usando aí nas leituras. E ele diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí, tranquilo? Suave aqui o anticristo e o resto. Interessante aqui que ele já traz uma questão que,
pululou ali no cristianismo primitivo, que é a questão do corpo de Cristo, né? O Cristo vem em carne, não vem em carne, que é a doutrina dos docetas. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas hoje, nosso foco aqui é o versículo de número 1. Vou lê-lo novamente para a gente começar aqui a nossa análise. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Alguém tem a versão da Bíblia de Jerusalém? Você está com Jerusalém? Leia para a gente, por gentileza. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Beleza. Então temos aí na versão da Bíblia de Jerusalém, na versão João Ferreira de Almeida, esse versículo. A primeira coisa que me chama muito a atenção é que parece que está falando de reunião mediúnica. Está falando de espírito, comunicação espiritual. Está falando de espíritos encarnados, desencarnados. Muito bem lembrado, eu pensei exatamente a mesma coisa. Porque se fosse entender no sentido de espírito desencarnado, fica muito claro que existem os bons espíritos e os não tão bons, né? Como prefere Que é um bom o alerta, autor, uma né? reunião mediúnica. Exatamente, né? Então, como é que fica o entendimento de que toda comunicação é manifestação de Satanás? Numa dessas você tem aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Exatamente. É um aspecto interessante, né? Essa seria a minha primeira indagação, inclusive, assim, para vocês, né? O que esse versículo ele está falando? Que não está explícito, mas que ele está implicitamente falando. Que existem os dois lados dessas comunicações. E que eles tinham as comunicações também. Eu acho que esse era o ponto principal, ou seja, as comunicações ou o intercâmbio era, na realidade, patente no cristianismo primitivo. Então, Foi proibida antes, né? né, com Moisés, nós tínhamos lá uma proibição, Deuteronômio, mas com Jesus, como que a humanidade é considerada mais apta ou digna a esse tipo de intercâmbio, e nós temos a literatura espírita, principalmente um livro como Paulo Estevam, por exemplo, né, para nos mostrar como que isso realmente era algo vivenciado, era algo que fazia parte daquelas primeiras comunidades cristãs. Esse intercâmbio com o mundo espiritual, a gente percebe, a gente nota em vários momentos ali no livro Paulo Estevam, por exemplo, um que eu gostaria de destacar, quando Paulo e Barnabé, voltando de Jerusalém, onde foram auxiliar Simão Pedro, eles voltam para Antioquia. Durante a viagem de volta, Saulo tem ali a ideia, né, concebe a ideia de sair a difundir o cristianismo, que ele pensava, nossa, se o cristianismo ficar retido ali apenas dentro do judaísmo, apenas dentro desses limites, muito provavelmente ele será abafado, ele será incorporado como Jesus apenas como mais um dos profetas do Antigo Testamento, ou nem isso, talvez. Ele fala, é preciso alcançar novos corações, novas mentes, novos povos. Então ele tem essa ideia inspirada, né, no fundo, pela espiritualidade, e aí, quando eles estão lá em Antioquia, fazem uma reunião para apresentar a proposta. Barnabé ainda era meio que o chefe da empreitada. Saulo só assumiria à frente durante a jornada, que ele vai como que ganhando ali uma autoridade e tal. E eles apresentam lá para os anciões, ou anciões ou anciães? Anciãos? Eu falei os dois errados. Então. Anciões ou anciãos? Eu acho que é dois certos dos três, agora eu não lembro exatamente qual. Checa aí pra gente, ó, pessoal do português. Eu sei que acho que é dois que valem, dois são corretos. Eu simpatizo com anciães. Aí, ó, a anciães está correto. E você está questionando. PG, a resposta. As três formas são corretas. Aí, então, tranquilo, esse é universal, olha que benção. Aí, que benção. Então, os anciões... Eu estava discutindo esses dias com a Vilma, me perdoa o parênteses aí, né? Se tem pães e pães, por que o plural de mãos não é mães? Entendeu? É complexo, né? Imagina para alguém que não é português ou brasileiro para entender essa, não é? Sim. Mas, então, anciães, ele apresenta lá para os anciães e eles
concordam e tal, entendem, né, a finalidade, e tem também uma manifestação, então, do que a gente conhece no Espiritismo como um fenômeno de voz direta, ou pneumatofonia. Quem já ouviu esse nome? Pneumatofonia. Kardec ele vai buscar os radicais gregos para trazer essa nomenclatura, por exemplo, psicografia, a grafia que passa pela alma, psique, né? Ela pode ser mente, mas ela também significa, majoritariamente no grego, alma. E alma é espírito encarnado. Então, psicografia é aquela grafia espiritual que passa pelo indivíduo que está encarnado, no caso, o médium. Diferente da pneumatografia. O que é pneumatografia? Quando a escrita é direta no papel, sem que haja a intervenção aparente do médium, aparente no sentido do corpo, da psicografar. psique dele, né? Há o uso de fluidos do médium. Então, Kardec põe pneumatografia. Pneuma é espírito. É no sentido de que ali não se está usando a mente, né, do ser encarnado, está se usando somente o fluido, e aí quem escreve é o espírito, propriamente, servindo-se dos fluidos do encarnado. Eu já vi experiências relatadas de uma folha em branco, de papel ser colocado numa gaveta, fechada, e quando retirado da gaveta... esse era o modo mais comum que eles testavam, né? Também a ardósia, eles colocavam uma ardósia de frente para a outra, colocavam dentro de uma gaveta, quando abria a ardósia estava escrita. Então, ali teve um fenômeno de escrita direta, ou pneumatografia. Aqui, no caso, é pneumatofonia, ou seja, não foi uma psicofonia, uma fala do espírito por intermédio do medianeiro, né, do médium aí, mas servindo-se de fluidos de um médium e aí de efeitos físicos. Kardec, inclusive, enquadra essa mediunidade, a escrita direta ou a voz direta, embora seja uma fala, algo inteligente, ele coloca como sendo uma mediunidade de efeitos físicos, porque ela não passa pela inteligência, digamos assim, pela mente do médium. Teria sido essa ocorrência com Moisés e as tábuas da lei? Então, aí nós não não temos pesquisas nesse sentido? Nós não temos muitas informações, né? Tudo indica que tenha sido um processo meio de psicofonia, assim, na verdade, da parte de Moisés, de audiência mesmo, né? Claro, audiência, claro, evidência, alguma coisa assim, e provavelmente ele trabalhou ali na pedra, mas só elucubração, só elucubrações, não temos informações mais diretas do como foi exatamente, né? Porque pelos relatos anteriores de Moisés, a mediunidade de efeitos físicos dele era sim, exatamente. Patente, né? Um grande médium de efeitos físicos e dos outros efeitos também, né? Quando ele vê a sarça ardente, não é que a sarça estava pegando fogo, provavelmente é uma visão espiritual que ele teve ali. Então, só um adendo aqui, né? Um parênteses de curiosidade. Tivemos lá um efeito de pneumatofonia, fenômeno de voz direta, em que os espíritos, então, se manifestaram na reunião, corroborando aquela iniciativa de Paulo e de Barnabé. Isso aqui é um dos casos que a gente poderia citar. Paulo, em vários momentos, vai ter esse intercâmbio mais direto com o espiritual, vendo, inclusive, o próprio mestre, vez por outra ele vai ter desdobramentos também, como naquele caso, quando ele encontra Estevão e Abigail no mundo espiritual, né, nas proximidades da sua terra natal. Então, assim, por isso que nós temos da doutrina espírita essas obras que vêm corroborar aquilo que, na verdade, já está no Evangelho. Então, nós temos aqui um trechinho de João em que praticamente se torna evidente, a não ser que tenhamos já ideias pré-concebidas e preconceitos na análise do versículo, ele torna quase que explícito esse intercâmbio com o mundo espiritual naqueles tempos. Como teremos trechos nas epístolas de Paulo em que isso fica, diria, mais evidente ainda. Você pega a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, basicamente você tem uma descrição de uma reunião mediúnica. Capítulos 12, capítulos 14 da primeira carta aos Coríntios, ele fala dos dons, ele fala de um modelo de reunião mediúnica, falando do profeta, falando dos espíritos, falando que um profeta, um espírito deve falar de cada vez, para que a reunião tenha ordem, enfim, ele vai dando uma série de orientações de como fazer esse intercâmbio, de como proceder. Então, o Espiritismo, ele só vem, digamos, confirmar o que está aqui, explicar. Porque não chegamos a dizer que eles, interagindo com o mundo espiritual naqueles tempos, tinham todo o alcance de compreensão que hoje o Espiritismo nos traz.
né, entender o que de fato é mundo espiritual, como que era o processo. Não, eles viviam o processo. Entender a fundo? Muito provavelmente não. O Espiritismo vem agora nos ajudar a entender melhor o que lá já se vivia, né? Cumprindo parte da missão que foi instituída para o Consolador Prometido. Ele vos guiará em toda a verdade, explicará as coisas que vos tenho dito e desenvolverá as coisas, né, que Jesus já havia dito. Então, nesse sentido, o Espiritismo vem corroborar e desenvolver o entendimento em torno de um versículo como esse. Mas fica claro para nós, esse intercâmbio não era algo estranho no cristianismo primitivo. Foi se tornando, com o tempo, algo estranho. Foi sendo, digamos, demonizado, foi sendo afastado da comunidade cristã, né, por uma série de interesses. Porque, em mantendo-se essa porta aberta, os alertas que viriam poderiam ser de natureza a incomodar certas ideias, certos caminhos que estavam sendo tomados. Então, era melhor fechar a porta ou demonizar o que de lá vinha para que aquilo não gerasse problemas, né? Mas, mais um exemplo para ilustrar, recordo-me daquele caso que Paulo viveu com Silas em Filipos. Quando eles chegam lá, existia uma pitonisa. Esse termo, né, pitonisa, o espírito de Piton, era muito comum na antiguidade. Você tinha lá, por exemplo, no oráculo de Delfos e outros locais, você tinha as chamadas pitonisas, que no fundo eram médiuns. Tinha uma série de rituais para entrar em transe e tal, mas no fundo eram médiuns. E essa pitonisa, as suas faculdades mediúnicas eram aproveitadas ali por alguns indivíduos que usufruíam, lucravam recursos com aquela mediunidade, que estava a serviço de processos de adivinhação e outras coisas. Ela também, no fundo, já estava lucrando algo com aquilo. E aí, quando Paulo e o Silas chegam lá, Paulo começa a pregar, um espírito começa a falar por meio dela. Mas não no sentido assim, não ouçam eles, são enviados. Ele começa a elogiar. Nossa, são enviados de Deus, e etc. E começa, né, aquele incenso todo, e Paulo já vai ficando ressabiado, já vai ficando incomodado, vai dando um tempo e tal. De repente, ele intervém e repreende o espírito, fala, eu te proíbo de, por meio dela, ficar causando confusão aí nas consciências. E o espírito, né, diante daquela autoridade moral, se afasta, mas com ele também a faculdade mediúnica dela fica limitada. E ele gera, então, muita revolta ali numa galera que angariava os recursos dessa faculdade. Por conta disso, eles são presos, levam as 39 chibatadas, e temos toda aquela história lá da prisão de Paulo em Filipos, em decorrência dessa pitonisa. Mas o mais interessante que eu queria resgatar é o diálogo que ele tem com Silas quando ele expulsa, entre aspas, esse espírito, né? Quando ele o afasta. O Silas fala assim, mas eu não entendi, ele não estava do nosso lado, ele não estava ajudando, jogando no nosso time, né? Estava exaltando, ajudando aqui a gente e tal. E aí Paulo, né, fala, olha, ele está falando de virtudes, de qualidades que nós não temos ainda. Com isso, muito facilmente, ele cria uma ilusão no que diz respeito ao Evangelho, de favores, de privilégios, de ser tratado especialmente, uma ilusão que não existe. E aí o Silas falou, então quer dizer que a gente tem que proibir esse tipo de manifestação? Aí Paulo falou, não, daí já é outra coisa. O cristianismo sem o profetismo, Silas, seria como um corpo sem alma. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. E ele lembra as aparições de Jesus, as aparições que ele mesmo, Paulo, né, pôde ver do Cristo, lá em Damasco, depois em Corinto, em outros lugares. Ele fala, o que seria do cristianismo sem esse intercâmbio com o mestre após a sua partida? Sem o auxílio desses espíritos que nos têm orientado, o varão da Macedônia que ele viu, o impelindo a cruzar ali para a Europa, enfim, ele vai lembrando esses casos e ele deixa essa afirmação imortal, o cristianismo sem profetismo é um corpo sem alma. E, infelizmente, foi o que foi acontecendo ao longo dos séculos, né? A gente foi toldando, limitando a questão do profetismo, entendido aqui como mediunidade, intercâmbio. E aí a gente foi engessando demais a doutrina, ela foi ficando muito apreço à forma e pouco espírito de fato, né? No sentido de ideias sempre renovadas, comunhão com o alto, interação lúcida com o mundo espiritual.
Então, só para ilustrar, fazendo uma contextualização inicial, o que era o cristianismo primitivo em termos desse intercâmbio. A gente vê isso até um pouco mais adiante, por exemplo, no Livro Ave Cristo, que já é terceiro século ali, ainda existia essa dinâmica, esse intercâmbio, mas do quarto, quinto século em diante, isso foi cada vez mais perdendo espaço. Embora em todos os tempos tenham existido muitos médiuns, muitos dos chamados santos da Igreja Católica eram médiuns assim excepcionais, várias faculdades mediúnicas, né? Todos os tipos aí. Mas o que mais que nós podemos trazer aqui? Ambientando-nos nesse versículo. Essa convivência que você citou aí, desse espírito que veio elogiando e tal, poderíamos catalogar hoje como um processo de fascinação, na verdade, né? Uma tentativa dele, né? É, uma tentativa. Que Paulo não caiu. Acho que é. Paulo Maduro não caiu. Mas ainda hoje muitos caem. É o caminho tentado, buscado. Né? Exatamente. Um caminho buscado. Então, esse será, inclusive, um dos temas bastante desenvolvidos por Allan Kardec nesse livro que passa a ser, então, um grande manual já recebido pela humanidade no que diz respeito ao intercâmbio espiritual. Por quê? O intercâmbio espiritual não é do espiritismo. Né? A mediunidade não é da doutrina espírita. Ela é da lei divina. É uma lei natural. Agora, o espiritismo dá a ela um trato, dá a ela um método de segurança, de critério, de lógica, de lucidez, de modo a podermos extrair o máximo dela incorrendo no mínimo de perigos. É isso que o espiritismo vai fazer. Então, a mediunidade é um instrumento do espiritismo, não é propriedade do espiritismo. Tem várias outras doutrinas que se servem da mediunidade a seus moldes, né, a seus critérios. Aliás, é algo tão antigo quanto a própria humanidade. Desde os iniciados do Egito Antigo e mais para trás ainda, nós vamos ver a mediunidade em campo. O intercâmbio existindo, desde as tribos mais primitivas, ali com o pajé e tudo mais, e outras expressões de mediunidade no âmbito da filosofia e tal, já temos a mediunidade ali presente. Agora, o espiritismo vai trazer um critério racional para o uso da mediunidade, né? Então, lógica, entender o processo, o mecanismo, o que é o mundo espiritual, como se dá isso, e mais, um aspecto moral. Eu acho que esse é o grande contributo do espiritismo para o trato da mediunidade. Tratá-la de maneira racional, com lógica, com critérios, mas também de maneira moral. Ou seja, associando a mediunidade ao Evangelho do Cristo. Desinteresse, humildade, renúncia, sacrifício, como recursos essenciais para o exercício da mediunidade à luz do Evangelho, com Jesus, de maneira a extrair o máximo dela. Então, esse livro, nós vamos usá-lo nesse estudo, certamente várias vezes, é o grande tratado que nós vamos ter em torno da mediunidade, e aqui Kardec vai falar de assuntos como esse, a fascinação, que lá, nesse espírito, lá em Filipos, nós já vimos se manifestar, mas que nas reuniões mediúnicas espalhadas pelo mundo, desde os tempos de Kardec, sempre estiveram cercando médiuns e mediunidades, buscando levá-los a esse caminho de ilusão. Então, ele vai tratar aqui de fascinação, subjugação, processo obsessivo de maneira geral. Diga lá, Fer. Eu tenho uma pergunta, porque aqui, na verdade, o versículo começa com amados ou caríssimos, conforme a tradução, e a gente tem uma carta de João sendo escrita, né? Quem é o destinatário dessa carta, né? Uma boa pergunta, Fer. A gente precisa recordar que João foi o último dos apóstolos a morrer. Né? Então, ele morre ali quase já na virada do primeiro século para o segundo século, enquanto que a maioria dos apóstolos morreram até o ano 70, 80 no máximo, né? Acho que até o ano 70. Por exemplo, Paulo e Pedro, por volta do ano 64, 65, que eles desencarnam. Né? Tiago Maior já tinha partido, que era o irmão de João, Judas já tinha partido, os outros a gente tem poucas informações quando exatamente eles desencarnaram, a não ser as informações da tradição, né, que foram sendo passadas, mas que a gente não tem absoluta certeza. Mas João, ele vive muito tempo, e ele era, digamos, a cabeça, né, ele era
a referência ali da igreja de Éfeso, que era uma igreja muito bem localizada, né, porque ela ficava como que no meio do caminho entre Ocidente e Oriente. Então, ele passou a ser uma figura de grande referência. E ele ficou até mais tempo, digamos assim, por definição do próprio Cristo, para ser esse norteador do movimento crescente. Então, quando a gente pega o seu livro de Apocalipse, a gente vê que ele escreve para 7 das principais igrejas que existiam à época, Laodiceia e outras igrejas que a gente vê ali no início de Apocalipse, trazendo orientações específicas para aquelas comunidades que têm uma significação mais ampla, não só aquelas comunidades daquele tempo, mas ele cumpre essa função. E essas cartas, então, que ele coloca para circular, né, ele e os seus colaboradores ali, elas eram cartas destinadas à comunidade cristã, assim como Paulo escreveu, né, às comunidades cristãs, ele escrevia trazendo algumas orientações importantes, porque já ao tempo de João, alguns desafios maiores começaram a surgir. Paulo lidou com alguns, mas depois da partida de Paulo começam a surgir outros vão se intensificando, então João vai cumprindo esse papel, meio que Paulo teve antes, de orientar, ó, isso, vamos evitar isso, vamos ter cuidado com isso, etc. Então, esse amados aqui faz uma referência à comunidade mesmo dos seguidores de Jesus. Alguns, né, estudiosos aí de uma abordagem mais histórico-crítica vão dizer que seria um grupo mais específico dos chamados joaninos, que teria uma visão distinta dentro do cristianismo ali, mais como se fosse uma escola de João, mas a gente visualiza aqui uma orientação geral para os primeiros seguidores de Jesus, para os primeiros discípulos de Jesus, e que, claro, né, se expande e alcança a todos nós, os seguidores de todos os tempos. Então, aqui ele está falando para corações já mais conscientes. Assim como Lucas inicia o seu evangelho falando do Teófilo, né, que seria o amigo de Deus, João também, em outros momentos, vai fazer uma referência à amada, ele vai escrever a amada, fazendo como se fosse uma maneira sutil de falar à igreja. Quando Lucas usa Teófilo do grego é amigo de Deus, ele está falando o quê? Ao coração que já quer ser amigo de Deus, ao discípulo, ele está falando para corações um pouquinho mais trabalhados. Aqui, amados, ele não está falando para a multidão, ele está falando para quem já está um pouquinho mais aprofundado na experiência com Cristo, de busca do Evangelho, de entendimento. Tanto é que já estão intercambiando com o mundo espiritual. Então, é mais ou menos nesse sentido, né, que ele quer trazer aqui esse amados, que vai se repetir em outros momentos nas suas epístolas. É meio que um padrão de escrita também dele, né? Lembrando aí a característica do próprio João. O que mais? Vamos começar aqui pelo não creiais a todo o espírito. É um senso de crítica, de uma malícia, uma certa um discernimento, né, com relação ao que a gente tem que receber, peneirar, né, e separar o que é uma coisa e outra. Nos traz a reflexão da colocação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo, porque com instrução é que vai se conseguir discernir, ter mais condições de discernir o joio do trigo, não é isso, Arthur? Sim, a importância, de novo, né, do estudo para nos munir com os critérios de racionalidade e lucidez no trato com essas informações. E no caso do Consolador, se dirigindo especificamente a espíritas, né, por conta do espírita tendo na sua prática, né, entre outras, claro, né, a mediunidade e os trabalhos que sejam voltados para o bem, mas com discernimento sobre as manifestações dos espíritos, né? Porque por mais que a gente procure ser criterioso, ainda assim há espíritos com uma capacidade de fazer essa mistura, de parecer que é um espírito, não é, Arthur? Sim. Um espírito de envergadura maior, mas que insere sutilmente no meio das colocações algumas coisas denotando esse envolvimento através da fascinação. Então, assim, duas coisas que estão sendo ditas aqui para nós e que diferem muito do entendimento cristão que foi sendo consolidado ao longo do tempo. Uma delas, a gente já pescou aqui. A comunicação é possível, é viável. E qual que é a outra? Que é como que uma decorrência disso? Existem duas vertentes ali.
do caminho alinhado e aí a desalinhada com a justiça divina. Existem espíritos que estão buscando realmente nos ensinar, nos conduzir pelo caminho de Deus, e existem espíritos que não o querem. Esse é um entendimento que está implícito aqui, olha, não creais a todo espírito. Ou seja, existem aqueles que são dignos de crença, dignos de apreensão dos valores que nos trazem, das informações que nos trazem, e existirão aqueles que não serão. Esse é um entendimento muito importante, gente, porque é um resgate que o Espiritismo vai fazer no que diz respeito a esse intercâmbio. Olha, nós vamos retomar esse intercâmbio, mas lembrando essa lucidez que os primeiros discípulos já tinham lá atrás, de que o intercâmbio não é só ruim, que essa é uma coisa que o Espiritismo vai reafirmar, que ao longo dos séculos se consolidou, o que vem de lá é do perseguidor, é do adversário, é do contrário a Deus, com exceção das intervenções dos santos. Mas não, olha, o intercâmbio nem sempre é ruim, mas existirão aqueles que, de fato, desejarão nos enganar. São espíritos inteligentes, né, Arthur? Que normalmente tentam enganar, né? São espíritos bem sábios, mas para o outro lado, vamos dizer assim, na outra vertente, né? Ou como Kardec usa o termo, né, pseudo-sábios, né, que não chega a ser uma sabedoria. Mas são inteligentes. De fato, né, ele cunha esse termo, pseudo-sábios, em que nós temos um verniz ali de sabedoria, né? Você tem uma habilidade com as palavras, com essa influenciação, com essa manipulação, que acaba envolvendo a muitos corações desprevenidos, especialmente porque traz ainda consigo brechas para isso. Denota o conhecimento, mas no aspecto moral. Não, sabedoria mesmo não se alia ao mal, né? Sim. Você sabe o que você está falando, você não se alia. Eu colocou sabedoria no sentido de conhecimento, na verdade, porque tem espíritos extremamente ardilosos, extremamente conhecedores, não é? Inteligentes, mas infelizmente ainda voltados a uma mensagem que, de repente, essa ala de espíritos, de uma certa forma, simbolizaria o anticristo, uma vez que vem colocar tudo aquilo que é contrário, vamos dizer assim, a que o Espírito, o Cristo nos pede, né? Nos encaminha, nos receita, né? Exato. Marina, diga lá, querida. Sobre esses espíritos também, né? Eles muitas vezes trazem meias verdades, né? Ou misturadas um conceito correto, mas com outras questões que iludem. Então, é complexo também, né? Porque em partes é verdade e outras não. Então, dificulta também esse conhecimento, né? Esse discernimento. Exatamente. E uma coisa que nós vamos buscar aqui, né? Esse estudo será um estudo, assim, muito interessante, porque a gente vai muito mesmo na codificação, nas obras de Kardec, nesse aspecto da mediunidade, assim, para a gente também beber bastante dessa fonte, que é uma fonte, infelizmente, muitas vezes desconhecida entre os próprios espíritas, assim, né, ou não tão buscada a fundo. Então, assim, não creais a todo espírito. Primeira coisa que está dizendo, que existem espíritos dignos de serem ouvidos, né, ou acolhidos nas ideias que nos trazem, aqueles que não são. Isso nos diz uma outra coisa, que será um dos conceitos mais importantes da doutrina espírita, segundo o próprio Kardec. O que é em relação ao mundo espiritual? Isso tem um nome? Escala espírita. Quem já estudou a escala espírita aqui? Escala espírita trata justamente da multiplicidade de condições dos espíritos, seja no plano dos encarnados, seja no plano espiritual. Então, Kardec, ele vai trabalhar esse tema no Livro dos Espíritos. Depois, ele vai desenvolver melhor num livro que ele lançou, que foi uma espécie de precursor de O Livro dos Médiuns.
chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Mediúnicas, que não foi reeditado. Esse livro só teve uma edição, e é um livro assim, muito rico, muito interessante. Por que ele não foi reeditado? Porque logo depois surge o Livro dos Médiuns. Então, Kardec anuncia na Revista Espírita, olha, essa obra está esgotada, mas não será editada novamente, porque nós estamos trabalhando uma obra ainda mais completa, que virá substituí-la e completá-la, que seria o Livro dos Médiuns. Mas essa obra, felizmente, ela foi reeditada depois, aí, já no século XX, e depois traduzida para o português, né? E é nela que nós vamos buscar um primeiro trechinho aqui de Kardec para nos orientar. Logo no capítulo 1 dessa obra, o início, digamos assim, Kardec abre ela tratando do quê? Da escala espírita. E ele diz assim, ó, então, né, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, acho que eu falei mediúnicas, né? Manifestações espíritas. Capítulo 1, escala espírita. Ele diz assim, de todos os princípios fundamentais da doutrina espírita, um dos mais importantes é, sem contradição, o que estabelece as diferentes ordens dos espíritos. No princípio das manifestações, imaginou-se que uma entidade, pelo fato mesmo de ser um espírito, devia possuir a ciência infusa e a suprema sabedoria, o que fez que muitas pessoas se julgassem de posse de um meio infalível de adivinhação. Porque acontece uma sublimação para qualquer um que desencarne. Como se ele acessasse lá uma fonte de sabedoria plena. Desencarnou, passa a saber tudo. Ou de ciência infusa, como ele diz aqui. O que seria essa ciência infusa? Uma ciência que ela é projetada, ela é inoculada no indivíduo após a sua desencarnação, como se fosse um upload completo. Exatamente. Que estaria, portanto, em condições de responder a qualquer pergunta. Exato. Ou seja, onde muitos que lidaram com esse mundo espiritual se perderam. Por exemplo, precursor de Kardec. Vou dar um exemplo. Emanuel Swedenborg, que veio alguns decênios antes de Kardec, fez um trabalho impressionante, tinha uma mediunidade impressionante, mas depois volta na Revista Espírita lamentando, né, alguns equívocos, alguns excessos a que se entregou pela falta de quê? De critérios como esse, de entendimentos como esse. Kardec, muito lúcido, muito sagaz na sua abordagem, ele foi conversando e foi percebendo nas próprias comunicações detalhes indicativos de que o espírito não tinha essa ciência infusa. Acertava em alguns pontos, não acertava em outros, era claro em alguns pontos, não era em outros. Outro espírito, pelo contrário, era muito claro em tudo que falava, tudo muito lúcido, tudo muito lógico. Outro demonstrava já, pela própria linguagem, às vezes mais chula, mais rasteira, que não passava muito de alguém que estava aqui entre nós. Então, Kardec, com essa sagacidade, ele foi logo notando, olha, tem gente de todo tipo. Até porque ele foi também compreendendo que os espíritos não eram senão os homens desencarnados, né? Ou as almas sem o corpo físico, portanto, espíritos. E a maioria de nós, né, ainda pequenos em compreensão, acaba pegando, por exemplo, como o Swedenborg. Pegou, viu e fascinou. Isso. E os que, então, comprovam que tem alguma coisa de errado, condenam. Kardec não, entendeu que não é nem a fascinação e nem a condenação, porque tem espírito que está falando coisa errada, besteira, mas tem de se analisar tudo e se categorizar. Isso daí foi o que ele fez sem condenar, né? Ele sempre filtrou, né? Agora, ele mesmo diz em vários momentos na Revista Espírita, nós extraímos muito aprendizado da comunicação dos espíritos imperfeitos. O que não fazer, né? Quais visões equivocadas podem surgir dentro desse ou daquele espectro, desse ou daquele conceito. Então, ele serviu-se de todas as comunicações, não desprezou a dos imperfeitos, mas entendeu que eram imperfeitos, que por isso mesmo era preciso muito critério para acolher o que quer que estivesse ali mencionado, né? Além de outros critérios que ele vai usar, que ele vai descrever depois, o controle universal do ensino dos espíritos, né, a multiplicidade de médiuns, enfim, outros. Eu fico pensando na envergadura do espírito, né, que
que adotou o pseudônimo de Allan Kardec para ter essa capacidade fenomenal de conseguir separar absolutamente o joio do trigo, porque senão a codificação da doutrina espírita ficaria prejudicada. Se ele tivesse deixado passar algumas coisas, né, sutis que fossem, mas ficaria prejudicada. Claro, foi escolhido a dedo, escolhido por Jesus para a missão, né? Mas desempenhou de uma forma admirável. Eu fico pensando na envergadura desse espírito. Meu Deus, o quanto nós devemos a ele, na verdade, né? Por conta de que tudo que temos aqui para estudar em termos de codificação, se não fosse por essa capacidade dele, né? Nós não teríamos, né? E eu não sei, eu já vi essa frase, mas eu não li nos livros espíritas, mas citações de que ele teria dito que é preferível recusar 9 verdades que aceitar uma inverdade, ou recusar 100 do que aceitar recusar 99 do que aceitar 100, e assim por diante, né? E eu não sei se isso está... É de Erasto, na verdade, não é de Allan Kardec. É uma comunicação de Erasto, está inserido em Livro dos Médiuns. Se não me engano, tem também na Estirpe, tem o Evangelho do Espiritismo, mas é uma fala de Erasto, geralmente... Mas não é de Kardec, né? Eu vi até a atribuição de um ufologista uma vez, citando Allan Kardec, falando que usava esse critério para ver se as aparições teriam alguma veracidade, né? E citando Allan Kardec. Por isso é que eu fiquei, mas eu não vi isso de Allan Kardec, né? Mas é uma comunicação do Erasto, em que ele traz esse critério. Se não me engano, essa fala do Erasto é até na epístola que ele envia para os espíritas de Lyon ou de Bordeaux, depois Kardec vai introduzir isso também em O Livro dos Médiuns, mas é uma fala do espírito Erasto. Então, voltando aqui, né, à escala espírita, esse conceito-chave, e aí é um deleite mesmo, né, a gente acompanhar o raciocínio de Kardec. Gente, é uma coisa impressionante, assim. Você pega a revista espírita, você vai lendo aquilo, você fala, meu Deus, como alguém pode ser tão linear, assim, tão claro na construção do pensamento e na utilização, né, dos argumentos para chegar às devidas conclusões, às premissas corretas e tudo mais. Então, ele segue dizendo, este erro deu motivo a muitas desilusões de precursores dele, predecessores dele, que se perderam nesses processos de intercâmbio com o mundo espiritual por conta da falta desse critério e de outros, né, de que ele vai se servir também. Logo, a experiência demonstrou que o mundo invisível está longe de encerrar apenas espíritos superiores. E também podemos dizer, longe de encerrar apenas demônios, né, ou espíritos malévolos. Eles próprios nos informam que não são iguais nem em saber, nem em moralidade, e que sua elevação depende do grau de perfeição a que chegaram. Traçaram os caracteres distintivos dos diferentes graus que constituem o que chamamos escala espírita, né, que também está em O Livro dos Espíritos, questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, nessa edição definitiva, digamos assim, né, de O Livro dos Espíritos. Desde então, ficaram explicadas a diversidade e as contradições de sua linguagem, e compreendeu-se que entre os espíritos, como entre os homens, para saber-se uma coisa, não basta dirigir-se ao primeiro que chegar. Essa escala nos dá, assim, a chave de uma imensidão de fenômenos e de aparentes anomalias para as quais, sem isso, seria difícil, se não impossível, a sua percepção. Além disso, ela nos interessa pessoalmente, uma vez que, por nossa alma, pertencemos ao mundo espiritual, ao qual voltamos ao deixar a vida corporal. Ela nos mostra, desse modo, o caminho que devemos seguir para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Do ponto de vista da ciência prática, ela nos oferece a maneira de julgar os espíritos. Então, não creais em todos, mas provai os espíritos. Então, está aqui. Kardec, com a escala espírita, já nos está nos munindo de um dos primeiros e mais fundamentais critérios de julgamento, ou discernimento dos espíritos, que se apresentam nas manifestações e nos permite apreciar o grau de confiança que sua linguagem deve inspirar. Esse estudo exige uma observação atenta e constante. Assim como precisamos de tempo e de experiência para aprender a conhecer os homens,
precisaremos de tudo isso também para conhecer os Espíritos. Então, diante de um texto desse, né, fica até difícil de acrescentar alguma coisa em termos da clareza com que ele nos desenha o panorama. Olha, o Espiritismo nos revelou uma coisa, mais de uma coisa, né? Uma coisa que decorre da outra. É possível a comunicação. Na comunicação, estaremos interagindo com o Espírito de todas as naturezas, e para que o fruto dessa comunicação, dessa interação seja então proveitoso, precisaremos exercê-la dentro de determinados critérios. E um deles está aqui, vos oferta a escala espírita. E aí ele define lá 3 ordens, né, classes distintas, inclusive a divisão que ele propõe nesse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele modifica ela um pouquinho no livro dos Espíritos. Eu acho que ele acrescenta uma classe, né? 3 ordens permanece, mas ele coloca mais uma classe. Antes aqui acho que eram 9, depois acho que são 10, se não me falha a memória. Esse texto tem na Bíblia do Caminho, lá no... Qual? Tem lá sim. A FEB também tem uma edição, né? A tradução do Evandro Noleto, de 2006, se não me engano. Ele fez uma tradução. Então, escala espírita está aí um primeiro recurso essencial. Agora, vamos aqui ao livro dos médiuns. Nós temos um capítulo aqui, que é o capítulo 27, intitulado Das Contradições e das Mistificações, em que ele vai como que desenvolver esse tema aqui já. O porquê das contradições? Pela multiplicidade da natureza dos espíritos, pela influência do médium, talvez, também. Então, ele vai trazer aqui algumas considerações sobre essas contradições, mas nos interessa aqui, sobretudo, a parte das mistificações. Aqui nós temos, inclusive, várias mensagens do Espírito de Verdade. Cada pergunta de Kardec aqui é o Espírito de Verdade quem vai trazendo uma resposta. Mas vamos lá às mistificações. Nós vamos estudar aqui bem pausadamente. De novo, lembrando, não creais a todo espírito. O que é mistificação? Ser enganado? Ser enganado. Você acreditar que algo é verdade, mas a verdade está mais misturado, né? Então, vamos ver o que o Kardec vai tratar dentro disso, né? Para que a gente não se entregue facilmente a essa credulidade, para a gente não seja objeto de mistificação. Kardec vai dizer assim, se é desagradável ser enganado, mais ainda é ser mistificado. De resto, é um dos inconvenientes dos mais fáceis de preservar-se. Os meios para afastar os ardis dos espíritos enganadores ressaltam de todas as instruções precedentes. Aqui eu não sei se ele está falando do capítulo ou do livro inteiro. Nós estamos no capítulo 27, então de todas as instruções precedentes, leia os 26 capítulos anteriores, que você estará bem seguro quanto às mistificações. Ou, não sei se ele fala aqui só desse capítulo, mas acredito que é o livro inteiro. Por isso, deles não diremos senão pouca coisa. Eis as respostas dos espíritos a esse respeito. Então, como ele já falou muito sobre isso, e a gente também não dá para ficar fazendo o estudo do livro inteiro aqui, nós vamos nessa parte que é meio que uma síntese. Pergunta Kardec. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haveria um meio de preservar-se delas? Ele foi bem direto na pergunta. Como é que eu posso me preservar nesse intercâmbio de cair no estado aqui de uma credulidade, né, de ser enganado, de ser mistificado? Ou seja, se o fruto é comestível ou venenoso? Aí, conheces o fruto pela árvore é aí um dos critérios que ele vai usar aqui também, né? Mas é isso, saber o teor do fruto, do alimento que está chegando do lado de lá. Parece-me que podeis encontrar a resposta em tudo o que ensinamos. De novo, né? É tudo que já foi lido aqui nessa obra, o Livro dos Espíritos também, ou seja, estude o Espiritismo, né? Como um todo. Não só recortes, estude-o a fundo. Instruí-vos. Sim, certamente. Há para isso um meio simples, que é o de não pedir ao Espiritismo
senão aquilo que pode vos dar. Seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes disso, jamais sereis enganados, porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. E aí? O Espírito aqui está dando uma chave essencial para que estejamos protegidos, né, imunes ou, infelizmente, ainda abertos ao processo de mistificação. E o que é essa chave? O que é esse É ponto-chave? bom senso. É para todos? É para... Seria melhoramento moral? Então, mas é para evolução, mas que também não é só pessoal, ou assim, serve para todos, serve só para mim. No meu trato com além, o que fundamentalmente eu estou buscando? Ascensão espiritual. Melhoramento moral. Se é só curiosidade, se é interesse, se é só para ilustrar o brilho da inteligência, aí eu já estou dando uma certa brecha, né? Então, toda vez que o interesse pessoal entra em jogo, toda vez que o aspecto moral não está intrinsecamente associado, já existe ali uma brecha para o processo de enganação. Até porque, na época, haviam muitos interessados no fenômeno em si, e não no conteúdo daquilo que vinha dos espíritos, não é, Arthur? Sim. Não, e olha só, para a gente colocar isso de maneira mais prática, né? Quantos médiuns triunfaram integralmente na sua proposta? E nos que triunfaram, o que os caracterizou? A gente lembra de Chico de humildade e caridade. Né? Do que a gente leu aqui agora? Compromisso moral estrito e profundo no exercício da mediunidade. Todo aquele que deu uma brechazinha para colocar a mediunidade a serviço de qualquer outra coisa que não seja do desenvolvimento moral de si mesmos e da humanidade, por mais exuberante fosse a sua mediunidade, o coração acabou se perdendo. Inclusive grandes médios a quem devemos muito pelo legado que deixaram, mas depois seguiram caminhos aí controversos, né? Saíram fora dos trilhos. Então, aqui está um critério muito importante. Por isso, no Espiritismo não existe mediunidade desatrelada do Evangelho. Porque a chance de dar errado, e muito errado, é enorme. Quem lembra lá do filme O Nosso Lar 2, aí, Os Mensageiros? Né? Trata muito disso, né? O livro, né? Muito, que trata, né? O que está no livro. Os que vieram e não conseguiram dar conta da Exatamente. situação, eles perderam no caminho. Médiuns, oradores e tal. Onde foi o ponto? Questão moral. Então, a resposta aqui ela parece simples, mas ela abre um universo assim, de reflexão, de cuidado e vigilância para nós. Eu estou pedindo ao Espiritismo aquilo que é a sua função me dar, ou eu estou indo além, pedindo o que não lhe compete, portanto, abrindo margem para que outras fontes venham a me dar o que eu quero encontrar, né? Então, a minha confusão nisso daí foi assim, é algo para mim ou é algo para o coletivo? Mas não tem nada de errado em eu querer algo para mim, desde que seja uma evolução moral. Desde que seja compromisso moral, exatamente. Fazer melhor é o meu primeiro dever. Moralmente melhor é o primeiro dever que eu tenho, né? Até para ser que fazendo melhor eu estou contribuindo. E à medida que você está fazendo o melhor de você no trabalho, você está chamando os outros que estão ao seu redor para contribuir com tudo isso também. Exatamente. É o principal. O Emmanuel falou para o Chico seria disciplina, né? Disciplina. Não só isso é importante, já passa aqui para a Fer. Quando ele fala, né, disciplina, ele está falando muito além simplesmente disciplina de horário, né? Disciplina assim de estudo, ele está falando de disciplina moral, né? Toda a abrangência do que seja disciplina. Porque quem é médium sabe, vida, gente. Né? Em todos os setores. Né? Quem é médium sabe. O que a mediunidade vai te pedir?
de maneira quase que absoluta. Quanto mais ostensiva é a mediunidade, o que ela vai mais te pedir? Disciplina moral. Disciplina de sentimento, de emoção, de pensamento. Senão daqui a pouco você é uma confusão, que você não sabe nem mais descrever o que você é. Se o que você está pensando é o espírito, é você vira uma bagunça interna e por isso muitos acabam em condições psíquicas mesmo, muito comprometidas. Por quê? A mediunidade, quanto mais ostensiva ela é, quanto mais aberto o campo, mais ela pede do médium uma disciplina profunda de sentimentos, de conhecimento de si mesmo. Senão você vira joguete. Senão você Conhecer vira a si mesmo títere. também, né, Arthur? Porque Exatamente senão você isso. não consegue, né? Exatamente isso. Comportamento Senão você vira títere. evangélico e autoanálise o tempo todo. Exatamente. Diga. Eu lembrei de um... Fer, desculpa, já passei para você. Fer. Vai lá, Fer. Fala lá. Você está esperando aí pacientemente, cristamente. Não vai, não? Não, Arthur, só ia comentar do papel dos encarnados nisso tudo, né? Porque, ora, a gente simplesmente se nega e fala, não é possível a comunicação com os espíritos, ou simplesmente proíbe. Por outro lado, a gente também toma esse outro caminho que você mencionou. Nós, encarnados, vamos buscar os espíritos com intenções que não são das mais elevadas. Então, logicamente, que tipo de espírito vem ao nosso encontro? Então, em vez de a gente colocar muito da responsabilidade sobre os espíritos, né? Mas no nosso papel, enquanto encarnado, aí nessas reuniões mediúnicas, nos trabalhos que a gente se propõe, porque é muito fácil a gente falar, não, a culpa é do espírito que me enganou. Até que ponto eu não estava ali simplesmente corroborar ideias que eu já trazia comigo, e por isso não fui enganado. Exatamente, Fer. E por isso o Espiritismo vai ter muito cuidado, muito critério no que diz respeito a consultas espirituais. Porque quem ali comparece, em geral, está buscando o quê? Receitas prontas, fórmulas de como fazer, do que fazer, quando fazer. Resolver assuntos. Resolver assuntos, dependências. Isso aí, gente, é uma porta aberta para a influenciação espiritual. Né? Existem espíritos bem intencionados, que às vezes estarão ali, médios também, mas é aquilo, né, que a gente vai ver na literatura espírita. Perguntar uma pedra e ela vos responderá. Assim, se você quiser ouvir do mundo espiritual, se quiser conversar qualquer coisa que você acha que está do lado de lá, você vai conversar. E você vai ouvir a resposta que você quiser, dependendo de onde você for. Aí que está a questão, é a resposta que vale, é a resposta que convém, é a resposta que é lúcida? Porque no plano moral, espíritos verdadeiramente superiores serão o mais sutis possível. Evitarão ao máximo dizer, faça isso ou faça aquilo. Não interfere. No plano moral, isso, no plano moral, de escolhas do indivíduo. Né? Se vem delineando muito claramente o que fazer, como fazer, quando fazer, etc. Porque o papel deles não é tomar as decisões por nós. É apresentar-nos os princípios e valores que serão norteadores das nossas decisões. Que, na verdade, já foram apresentados. É Jesus. O Emmanuel mesmo fala, gente, o que a gente fala para vocês que não é senão a explicação de Jesus? O que a gente fala de novo para vocês? Nada. Nós só desenvolvemos e explicamos o que Jesus falou. Então, por isso o Espiritismo vai ter muito critério no que diz respeito a essas consultas induzidas ao mundo espiritual, né? Porque, de novo, é aqui, ó. Você está buscando o que o Espiritismo pode te dar ou o que você quer fazer a partir dele? Por isso, continua aqui, ó. Os espíritos vêm... Você ia falar, né? Diga lá. Pode falar. Você está falando em relação mediúnica, né? Quanto mais expansivo mais precisa ter essa disciplina sentimental para não se conectar com muitas coisas. Me fez lembrar, eu não lembro exatamente qual capítulo que é, nos domínios da mediunidade, mas André Luiz e Aulus ali observando a mesa que a gente sabe que é de Chico, né? Sim. Vendo Chico ali, duas pessoas entram na mesa mediúnica, ou pelo menos na mesa, assim, na reunião pública, e Chico mentalmente percebe, mas o que esses dois criminosos estão fazendo aqui? Fugindo da justiça, né? O que eles estão buscando aqui? E automaticamente ele dá uma, sabe, aquela meio chacoalhada, mas já ouve os mentores falando, não, eles vão ser ajudados da mesma forma, volta por aqui. Daí o André até fala, automaticamente já volta a sintonia lá para cima.
Você imagina, um espírito que consegue até com o pensamento sentir a vibração, o que o outro está sentindo, o propósito dele, tem que estar muito, muito antenado e tem que ter muita base interna para você conseguir todo momento ficar centrado, né, no propósito. Para a gente ter uma ideia a respeito do Chico, tem uma história, acho que o seu Romeu Grise, lá de Votuporanga, contava, né? Certa feita, eles indagaram o Chico a respeito da mediunidade dele, porque, assim, naquele período o Chico já era buscado por multidões, né, de encarnados. Então, sei lá, Beraba era aquela coisa de louco. Imagina a pressão psíquica daquilo, né? A gente faz um trabalho aí de assistência, você já sai consumido daquilo, quem é médium, já sai assim que você percebe que você foi sugado. Você imagina que é multidão ali no entorno. Então, controle que você precisa ter. Mas aí o seu Romeu perguntou, mas Chico, eu fico imaginando, se isso aqui é a multidão de encarnados, e a multidão de desencarnados que te procura? E aí o Chico, daquele jeitinho dele, né, saindo assim pela tangente, mas deixando a instrução, falou, olha, eu sofri muito, muito, cerca de 20 anos até conseguir vibrar uma oitava acima na faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Desde então, é eles quem conduzem a quem eu tenho que me conectar ou não, mas até lá eu sofri muito essa carga psíquica, né? Você imagina o tanto de espírito que eu procurava, e saber lidar com aquilo, né, sem se deixar envolver excessivamente e tal. Então, um espírito, claro, de uma natureza mediúnica fora da curva, né, uma mediunidade bem atípica mesmo, mas que ilustra para nós o quanto se pede de disciplina mesmo, né, de conhecimento e de autoconhecimento do médium para poder lidar com essas cargas, com essas influências que o cercarão em toda parte. Então, voltando aqui, ó, os espíritos vêm vos instruir e vos guiar no caminho do bem, e não no das honrarias e da fortuna, ou para servir as vossas paixões mesquinhas. Então, se o que me motiva na busca por intercâmbio são as paixões mesquinhas, e eu estou num trabalho que não é um trabalho caracterizado pela seriedade, por esses critérios, eu tenho grandes chances ali de encontrar algo que eu busco, mas não necessariamente algo que eu preciso, algo que realmente me edifique. Em termos de resposta, né? Não de acontecimentos necessariamente. Se não lhes pedisse nada de fútil ou que esteja fora das suas atribuições, não se daria nenhuma presa aos espíritos enganadores, de onde deveis concluir que aquele que é mistificado não tem senão o que merece. Ou seja, não dá para responsabilizar o fascinador. É o preço por não se esforçar. Aliás, como o próprio Chico falou, ele conseguir vibrar nessa oitava acima exigiu o esforço dele. Muito esforço. Então, é aquilo que o Erasto também diz. Só lobos caem em armadilhas para lobos. Se eu fui mistificado, é porque em mim ainda há o quê? Algum apreço pela falsidade, pela enganação. Em algum grau ainda estou buscando me enganar. O buscar e achareis vai valer nos dois sentidos aí, né? Depende do que você busca, é o que você vai encontrar. Exatamente. E isso, ó, nos remete a uma mensagem de Emmanuel. Como o assunto aqui é muito vasto, gente, esse versículo, na verdade, daria um... Sim, Que é o fim do ano. Daria muito estudo, porque tem muito do Espiritismo aqui, né? Tem quase que os princípios fundamentais todos aqui. Mas a gente está trabalhando as coisas aqui de maneira conjunta, não estamos necessariamente seguindo a ordem exata aqui do versículo, mas vamos lá. Isso que nós vimos aqui em Livro dos Médiuns nos projeta para uma mensagem do Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, capítulo 22, chamada Anti-Falsos Profetas. Anti-Falsos Profetas. Em que o Emmanuel vai comentar uma questão do Livro dos Espíritos, né? Essa obra, Religião dos Espíritos, é uma obra de comentário a questões do Livro dos Espíritos. Ele vai comentar aquela questão 624, que é do verdadeiro profeta, qual o caráter do verdadeiro profeta. E ele vai dizer assim, ó,
A cautela tinha atribuído aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Nós estamos falando aqui de espíritos encarnados, mas acho que está claro para todo mundo que os falsos profetas também podem estar nesse plano, né? É de espírito para espírito, independentemente do plano em que estão. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Vai ser tentado em coisas que você já superou. Não é? Então, aquilo que Tiago diz na sua epístola: cada um é tentado quando atraído, engodado pelas próprias concupiscências. Mas ele também diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, que quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, as minhas fragilidades, eu preciso aprender a conhecê-las, e por isso a tentação ela acaba sendo um instrumento útil. Nossa, isso aqui me desperta algo, isso aqui mexe comigo. Bom, tem aí o meu ponto frágil, tem aí onde eu preciso estar com a atenção redobrada. No campo da mediunidade, para uns, por exemplo, vai ser questão da sexualidade. Quantos médios não se perdem nessa questão? Para outros vai ser questão de dinheiro. Quantos médios não se perdem nessa questão? Para outros vai ser questão de vaidade. Quantos médios não se perdem nessa questão? Por quê? O fascinador, o obsessor, ele vai fazer simplesmente o quê? O problema dele é sexualidade desequilibrada? Fornecer ali. Vai só insuflando, soprando. Mundo espiritual, pessoas, contatos, etc. Então, o que está comprometido com o seu processo, na hora que ele vê isso, ele sente, isso aqui me tenta. Ele fala, não, está aqui o meu ponto de trabalho nesta encarnação. Coloca toda a vigilância e toda a atenção nesse ponto. Então, a tentação, se por um lado ela é entendida às vezes como algo ruim, por outro ela é algo muito positivo, porque ela é extremamente reveladora. Ela me mostra quais são as brechas da minha muralha, quais portas estão abertas na minha casa. E diz, fica atento com isso. São inúmeros os relatos de equipes de espíritos desinteressadas no trabalho do bem, onde muitas vezes aquele que coordena envia seus emissários para vigiarem, né, aqueles componentes de um trabalho mediúnico, de um trabalho numa casa espírita, voltando, trazendo informações de quais são as fraquezas, não é? Sim. É interessante. E aí, vamos focar nisso, então. Calcanhar de Aquiles, né? É o calcanhar de Aquiles, é bem o símbolo do calcanhar de Aquiles. E a gente tem a literatura espírita, né, como o Beto frisou, ilustrando isso para nós, né, mostrando como que isso se dá de fato, assim, né, de maneira prática. Por isso, voltando aqui, não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. O Emmanuel até usa esse símbolo para falar de tentação. Coloque um prato cheio de diamantes na frente de um cavalo e um prato cheio de milho cru na frente de uma criatura humana. Provavelmente você não vai despertar ali tanta coisa. Agora inverta, né? Como que cada um vai ser atiçado por aquilo que ainda lhe apetece. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultícia. Por isso que não tem mediunidade segura sem autoconhecimento. Sem autoconhecimento, eu não sei qual é o meu ponto frágil. Portanto, estou à mercê daqueles que o conhecem. Porque me observam, né? Porque me conhecem do pretérito. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. E sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quanto se propõe a explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que somos todos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessário. E que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal de nossa conduta. O metro ideal de nossa conduta. Então, a gente já tem um primeiro critério de análise desse intercâmbio. Escala espírita. E aqui nós só falamos dela, nós não lemos
cada um dos itens da escala espírita. A ideia é que cada um de nós conheça a escala espírita. Ó, espíritos dessa natureza têm esse tipo de características. Então, isso serve tanto para eu analisar as minhas ações, ó, eu estou me enquadrando ainda muito nessa natureza, nessa condição, como para analisar as ações de outro. Então, a escala espírita ela me dá isso, recursos de julgamento, no bom sentido, né, do termo, do que vejo em outras vidas. E aqui ele traz outra coisa. No fundo, a escala espírita não é senão um desdobramento desse critério aqui. Qual que é o critério? Ele acabou de dizer. Metro ideal de nossa conduta. O Cristo. O Cristo. Que a escala espírita, ela é um desdobramento da moral do Evangelho. Tanto que, qual que é a última ordem, ou a primeira classe, melhor dizendo, a primeira ordem da primeira classe? Espírito puro. E ele foi nos dado um exemplo de espírito puro, que é Jesus. Então, a partir dele, do seu modo de ser, dos princípios que divulgou e que viveu, eu tenho já todos os critérios para analisar todos os outros tipos. Ó, referência é essa. O indivíduo está chegando a tanto disso. Está se aproximando, está se distanciando. Então, estou em dúvida no procedimento moral? Olha para o Cristo. Estou em dúvida fazer isso ou aquilo? Pergunta para o Cristo. Ou acerca do Cristo, o que ele faria? Como ele faria? Isso nos traz mais recursos de análise das ideias e das condutas que vemos. As pessoas, como diz um amigo estudioso espírita, para com as pessoas, caridade. Para com condutas e ideias, análise. Então, a pessoa, ela nunca é passível de julgamento. A pessoa em si, sempre caridade, misericórdia, compreensão. Agora, conduta e ideias precisam ser analisadas e debatidas. E o critério que me é dado, né, o elemento de comparação e o padrão, como nós temos, né, no sistema internacional de medida. Qual que é o padrão do metro? Qual que é o padrão do quilo? Você tem lá um negocinho que me dá o padrão exato do que é um metro, do que é um quilo. Jesus é o padrão exato do que é a vida moral. Quanto distante está disso? Me dá a medida do grau de confiabilidade. Né? Por isso, modelo e guia. Por isso, modelo e guia. Exatamente. Então, ó, o Cristo é outro recurso essencial para a gente analisar tudo que vem dos Espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. O quanto é condizente com o Evangelho. O quanto se encaixa na boca de Jesus. Esse tipo de fala. Se você não concebe a fala na boca de Jesus, ela está longe de ser algo consonante com o Evangelho. Não vale assim alegar confiança na palavra de quantos nos sustentam a fantasia com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creiais desse modo em todo espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com exaltação de reiterados caprichos. O espírito lá de fora só materializa o engano que eu ainda mesmo cultivo. E aí ele diz, o ouvido que escuta é irmão da boca que fala. E essa frase é maravilhosa. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Esse é o princípio básico do funcionamento do falso profetismo. Né? Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Se eu entro em sintonia, se eu comungo com aquela força, com aquelas ideias, é porque eu ainda tenho parte delas em mim. E aí ele conclui, procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho, e cotejando com as lições dele avisos, informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados, desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo mal.
Então, vê como que esse texto do Emmanuel dialoga perfeitamente com o que Kardec e os Espíritos estão dizendo aqui. Olha, se você for interagir com o mundo espiritual acalentando ilusões, as ilusões virão ao seu encontro. Agora, se você souber conduzir-se dentro do Espiritismo com a consciência daquilo que ele tem a te dar, aprimoramento moral, mais lucidez, mais bom senso, aí sim você vai conseguir extrair o máximo dele com o mínimo de riscos a serem corridos nesse intercâmbio. Só para continuar aqui na mensagem do Espírito aqui, né, que está respondendo Kardec. Ó. O papel dos Espíritos não é o de vos esclarecer sobre as coisas desse mundo, ou seja, da matéria, mas o de guiar-vos com segurança no que vos pode ser útil para o outro, mundo espiritual. Quando vos falam das coisas desse mundo, é porque julgam necessário, mas não a vosso pedido. Às vezes os benfeitores trazem uma que outra orientação no que diz respeito à vida aqui. O próprio Kardec, vez por outra, recebia a orientação do Espírito de Verdade, de outros sobre questões mais práticas da vida. Mas nunca forçadas, induzidas, né? Criando-se aquela expectativa que pode comprometer até o médium, cai no processo de animismo, para tentar responder aquele tipo de pergunta induzida, né? Quando conveniente e necessário, eles tomam iniciativa. Eles tomam iniciativa. Ó, se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhadores e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. É certo. Se os homens não tivessem senão que se dirigir aos espíritos para tudo saber, não teriam mais seu livre-arbítrio e sairiam do caminho traçado por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não lhe envia os espíritos para lhe aplanar a rota material da vida, mas para preparar a do futuro. Olha que clareza, né? Algum ponto aqui sobre essa fala, alguma dúvida, já que nós estamos estudando mesmo as obras aqui da codificação? Eu vou ter que assistir o vídeo de novo. Tá muita coisa, né? Mas é muita coisa. Kardec faz um acréscimozinho, né? Ele põe assim: mas há pessoas que nada pedem e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente sem que sejam chamados. Mesmo assim, ainda tem uma galerinha que vem enganar, mesmo o cara ali não estando buscando e tal. Resposta: se não pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa. Então, às vezes não foi explícito, mas está lá internamente. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente por vítimas. Mais uma palestra dele sobre o tema, ele vai falar, né? Aquele que gosta de cachaça, chega da cachaça, né? Ou seja, você se torna aquilo que você ama. Então, você acaba realmente, por essa razão, atraindo aquilo que, às vezes, você nem se conhece, mas acaba atraindo. Exatamente. Mas seus sentimentos falam por si, né? Os seus pensamentos mais ocultos. Antes de passar aqui para a Anatécia, só mais uma pergunta que Kardec faz. Ó. Por que Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter o inconveniente de abalar a sua crença? Isso aqui é interessante porque tem um caso na Revista Espírita que dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com Kardec participando, os benfeitores deixam ele se manifestar um espírito mistificador. E depois Kardec até pergunta sobre isso, mas por que você deixaram o espírito aparecer aqui, né, e tal? Aí a resposta tem tudo a ver com isso aqui, ó. Para testar-vos, seria? Se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era muito forte. As que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que dele fazem objeto de diversão. O Espírito de verdade. Então, como teste tanto de perseverança como de critério, para ver se vocês estão atentos, porque às vezes você acha que está num ambiente controlado, 100% controlado, e você desliga os sistemas de segurança, né? Falando, aqui essa reunião está muito bem protegida, aí os espíritos deixam de entrar o cara, vamos ver se ele está atento mesmo, né? Passível de acontecer em qualquer grupo mediúnico, né? Até no de Independente Kardec. das melhores intenções,
mas cai a vigilância por terra quando acha que nada vai acontecer, que fuja, né, de manifestações de espíritos orientadores de envergadura maior, realmente. Tudo isso precisa de conhecimento, né? Não adianta se querer se proteger se você não conhece nada de nada. Exatamente. Conhece o Evangelho, não conhece Jesus. Aí entram instruídos. Aí é a essencialidade da proposta espírita de uma fé racional. Diga, Natécia. Eu acho que eu tenho bem umas 10 perguntas. O assunto está bem contagiante. Mas eu fiquei pensando em duas questões que eu vou tentar explicar, porque é muito difícil falar sobre isso. Então, nessa questão, por exemplo, da vaidade, que eu acho que é onde o médium é mais pego, assim, né, na rasteira. E ele tem um estado de consciência de que ele tem aquela vaidade, e ele é pedido algo num sentido que vai afetar isso nele, né? E ele tem essa consciência, até se acovarda um pouco, né? De achar que a comunicação está vindo, já é um aspecto ali de enganar, né? Por conta de sua vaidade. Também uma coisa assim estranha, eu não sei como dizer, Arthur, porque você também deixar de entender que você pode fazer aquilo e seja uma forma de você burilar, né, essa vaidade. Porque se você não é testado, como que você vai, né, vencer essa vaidade? E outra questão também, duas perguntas, eu não sei se você conseguiu entender isso aí. Outra questão também, às vezes, a comunicação vem nesse sentido da vida terrena, de onde você vai estar ou de onde você seria, né, o lugar para você estar, numa forma assim, tipo uma intuição muito forte, que você sente ali no coração. Isso também pode ser um espírito pseudo-sábio aí, ou pode ser um espírito do bem, né, digamos assim, aquele que já vem para auxiliar. Porque às vezes a intuição é muito forte, né? Vem uma coisa que você não está pensando no espiritismo, não está pensando em nenhuma mensagem, andando ali pelo metrô, pelo ônibus, e uma coisa vem forte assim e te fala. É possível um pseudo-sábio também agir dessa forma? Sem dúvida. Aliás, é uma das principais maneiras pelas quais eles atuam, né? Principalmente os nossos benfeitores, por meio dessa intuição, desse diálogo, que parece um diálogo, por vezes, de nós com nós mesmos. A gente acha que está conversando consigo, e os próprios Espíritos nos dizem, no Livro dos Espíritos, que a maioria das vezes nós estamos conversando com os nossos benfeitores, né? Pela voz da consciência ali, né? Pela mente. Então, claro que você nunca vai acolher essas intuições assim com 100% de certeza, mas como foi dito aqui, você acolhe, deixa aquilo ali no cantinho, vai meditando, vai sentindo se aquilo faz sentido, vai dando tempo ao tempo, digamos, para aquela intuição ela se desenvolver ou ela se consolidar mesmo dentro de você. Mas assim, se você está caminhando numa proposta de retidão, se você tem buscado servir, buscado se conhecer e tal, são muito grandes as chances de que, em surgindo algo assim de inopíneo, que não tenha sido induzido por você, que não tenha sido algo forçado, que não tenha sido algo que partiu de um interesse, né, de uma ansiedade, algo que veio assim de maneira natural, leve, tranquila, geralmente é assim que chegam as maiores revelações para nós, né, as maiores compreensões aí do plano que nós temos a desenvolver a vida fora. Então a gente acolhe aquilo com naturalidade, né, sem tomar aquilo como certo, porque também às vezes o indivíduo toma como certo, então cruza os braços, né? Toma aquilo, guarda aquilo no coração, sente se aquilo traz realmente, que nessas horas a gente tem que considerar muito a vibração, né? A vibração que aquilo traz dentro de nós, o que opera, aquilo está insuflando algo que gera inquietude, que alimenta certos vícios, ou aquilo está trazendo uma serenidade dentro de mim, né? Aquele momento gerou uma calma, uma tranquilidade. Geralmente é assim que a espiritualidade superior se manifesta junto de nós, né? Vez por outra, de maneira mais ostensiva, numa reunião mediúnica, às vezes eles sutilmente dão uma ou outra pista, um ou outro panorama do que seja o horizonte, mas nunca de maneira assim, muito direta, muito descritiva, sabe, ou impositiva, né? Os espíritos superiores, eles são muito sutis em tudo aquilo que eles vão trazer para nós, né?
nosso benfeitor espiritual também. Com relação à primeira, como você disse, a vaidade é mesmo um dos grandes escolhos aí da mediunidade. Porque, no fundo, todos nós ainda temos algo da vaidade em nós. E aí está o grande processo de entender verdadeiramente o que é humildade, que está longe de ser uma menos-valia a ponto de nos considerarmos assim indignos ou inabilitados para tudo. Né? Mesmo com a vaidade, mesmo com os vícios que ainda temos, se soubermos mantê-la ali sob controle, se estivermos atentos a ela, nós poderemos sim ser úteis. A espiritualidade se serve de instrumentos imperfeitos, porque os perfeitos ainda não existem na Terra. Então a gente tem que ter o cuidado, seja na mediunidade, seja na tarefa espírita como um todo, de não incorrer em outro extremo do orgulho, que é justamente o de nos considerarmos imprestáveis para tudo. Isso também é uma forma de orgulho. Né? Ou sou o melhor ou eu não sirvo para nada. Então eu quero buscar os extremos. Isso é fruto do desvio do caminho do meio, que é o caminho da virtude. Então, cair nesse estado de menos-valia também é uma expressão de orgulho, vinculada às vezes a medo, de responsabilidade, outras coisas. Mas lidar com a mediunidade, sendo ainda algo vaidosos como nós somos, é algo que vai pedir muita atenção, muita vigilância. Por isso também a mediunidade muitas vezes, pelo menos a recomendação de que ela caminhe em conjunto com outros, né? Por isso que a gente tem reuniões mediúnicas, o médium dificilmente vai trabalhar sozinho, porque ele precisa do outro que vai dando uma orientação, que vai pontuando aqui, acolá. Então é todo um processo mesmo de podando o alcance dessa vaidade em nós, sempre consolidando esse espírito de boa vontade, de serviço. Olha, imperfeito sou, mas aqui me coloco, Senhor, no melhor que posso ofertar. Então, usa as minhas possibilidades dentro disso. E aí, acolher, né, as orientações, tanto do estudo, mas também numa reunião mediúnica, a palavra do dirigente, dos outros médios, ter muito cuidado com os melindres, muito cuidado com aquilo que insufla qualidades suas, os espíritos benfeitores em geral não vão por essa linha de ficar insuflando, mas você é isso, você tem sido tão dedicado, você tem sido tão bom, aí já, né, começa a tomar cuidado bastante com isso. Então é um processo mesmo que não tem uma receita, porque cada experiência vai avaliar conforme o médium, a natureza da mediunidade, do grupo em que ele participa, mas ter essa consciência de que, apesar ainda de imperfeitos, podemos sim ser úteis, e parte do processo de vencer a vaidade é justamente isso, trabalhar ainda tendo ela para nos colocarmos acima dela, mesmo em serviço. Pessoal, mais alguma coisa? Certamente esse versículo vai precisar de mais um estudo aqui, né, como nós estamos vendo. Uma observação, acho que às vezes a gente é enganado porque a gente gosta de ser enganado. E aí quando a gente se desengana, que a gente fala que a gente está desiludido, não é uma coisa, a gente não encara como sendo bom, né? Estar desiludido deveria ser uma coisa boa. Às vezes a gente, que desiludido. Exatamente. A desilusão não é senão a visita da verdade, né? Quando eles dizem exatamente aquilo que a gente quer ouvir, né? A gente fica todo feliz, né? Está no caminho equivocado, não é? Exatamente. Também a gente não pode admitir ignorância, porque ele está escrito antes. Exatamente. Não, e especialmente depois de conhecer, né? Depois de conhecer, aí os subterfúgios ficam cada vez mais reduzidos. Sem fuga ao serviço, mas também sem ilusão. O grande problema do espírito é quando voltar para o plano espiritual, a gente não vai poder dizer eu não sabia. Exatamente, essa frase não nos pertence mais. Então, que a gente possa meditar sobre isso, a gente tangenciou aqui alguns pontos, né, da doutrina espírita, que, digamos, fazem parte da própria base da doutrina espírita, o conceito do intercâmbio com o mundo espiritual, a própria mediunidade, a condição do mundo espiritual, a escala espírita, né, a diversidade, multiplicidade de caracteres que temos do lado de lá, e os critérios que nós vamos nos servir para abordar, para analisar esse conhecimento que nos chega de lá. As características dos espíritos ali listadas, né, na escala espírita, e principalmente, sempre, acima de tudo, o Evangelho, como referência, como padrão moral em Cristo,
para que a gente consiga avaliar o valor e o teor de todo o princípio, ideia, informação que nos chegue, seja do mundo espiritual, seja dos encarnados. Semana que vem a gente dá continuidade ainda dentro dessa questão dos critérios. A gente viu hoje como evitar aqui a mistificação e tal, mas a gente vai seguir, temos um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo só sobre essa questão dos falsos profetas, e temos material de muita qualidade para a gente poder utilizar. Então, ficamos por aqui hoje, agradecendo mais uma vez a presença e a participação de todos, e até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir. Paz e bem.